Olá, meu nome é Júlio César, sou estudante do curso de Engenharia Civil pela Faculdade Uniaselv. Irei apresentar um experimento de construção de viga biapoiada sustentada sobre dois pilares com lance em suspensão. O objetivo desse experimento é apresentar aí as alterações e reações que a viga pode sofrer com a atuação das forças de momento fletor e esforço cortante. Veremos detalhadamente o passo a passo da sua construção até o seu experimento final. Vamos à construção. Temos aqui a representação então da viga, utilizando a espuma, com as dimensões sendo atendidas, respeitando o limite máximo de 40 centímetros, tendo aí 6 de altura por 4 de largura. Nesse momento iremos segmentar diversas seções para que possamos melhor representar as deformações que ocorrerão com a ação aí do momento fletor, esforços cortantes que a estrutura sofrerá. Então, nesse ponto, iremos realizar a perfuração de cada um dos segmentos da viga, transpassando a parte inferior, onde será instalada a armação longitudinal positiva. Em seguida, faremos o mesmo na parte superior, onde será também transpassada a armadura longitudinal negativa. Então, como podemos observar, estão sendo inseridas aqui um cabo de aço utilizado em freio de bicicleta, transpassando cada um dos segmentos, nesse momento passando aí, representando a armação positiva, estão sendo inserida. Daremos sequência aqui colocando as demais peças. Então, neste ponto, já temos a viga com a armadura positiva e negativa transpassada em cada um dos segmentos. Então, nesse momento, iremos dar sequência com a construção dos pilares. Serão utilizadas caixas de papel para a construção dos pilares, uma folha de papelão simulando o solo, onde estará sustentado aí toda a estrutura, além de cola e fita crepe para reforço. Nesse estágio, a instalação dos pilares foi concluída, instalando os pilares sobre a base. E na parte inferior, foi feito aí a colagem dessas caixas, dando a resistência necessária aí para a estrutura, que agora poderá sustentar a viga biapoiada. Neste ponto, observamos a instalação da viga em suspensão sobre o pilar e, a partir de agora, a instalação dos demais segmentos da viga, que ficará aqui apoiado entre os pilares. Realizando a pintura dos pilares e da viga. A partir desse instante, daremos início com a verificação da estrutura da viga biapoiada com lance em suspensão, representando a ferragem longitudinal positiva e a ferragem longitudinal negativa na parte superior.
os estribos, aqui representados por grampos, estão aqui fixados na estrutura, nas divisas de cada um dos segmentos. Então veremos a importância de cada um desses elementos para a integridade aí da estrutura. Para dar início aos testes, utilizaremos o peso, aqui representado, né, um peso que será um vidro aí de tênis pé. Vamos ligar aqui a balança, ficar aí o peso, 81 gramas. Então esse será o peso que será utilizado aí no decorrer do teste. Então colocaremos aqui sobre a estrutura. Podemos observar, chegando mais próximo, que a estrutura, quando é acrescentada ali um peso, ou o próprio peso dela, né, a estrutura apresenta sinais de rompimento, né? A viga apresenta sinais de trincas, de aberturas na parte inferior, e demonstra que a parte inferior ela está sob força de tração. A estrutura ela está sendo tracionada, aberta, esticada na parte de baixo, formando aí essas aberturas que a gente pode observar. Já na parte superior, ela já não apresenta essa abertura, porque a estrutura ela está sendo comprimida na sua parte superior, aqui representando pela embalagem aí de produto, mas numa estrutura real, o próprio peso da viga ou uma estrutura que estiver construída sobre ela, né, esse sobrepeso vai causar essa tração na parte inferior e compressão na parte superior. Então, a importância, né, pela ferragem longitudinal positiva, que é a de baixo, é quando ela é tracionada, a viga ela se mantém íntegra, ela fecha, né, qualquer abertura que havia ali, né, ela se mantém íntegra, resistindo aí de forma muito eficaz, né, ao peso que é sobreposto sobre ela, né? Ela se mantém reta. Isso, né, mostra a importância que tem da estrutura de aço para uma viga de concreto armado, porque o concreto ele não tem boa resistência à tração. Já o aço, né, que deve ter uma liga, né, uma conexão, uma ligação muito boa com o concreto, ele atua segurando a estrutura, impedindo que ela venha a se romper, a formar trincas. Já na parte suspensa, mesmo com a ferragem longitudinal tracionada, podemos observar que a viga em suspensão se mantém ainda deformada, né? Se eu vir aqui colocar um peso então sobre ela, ela vai ainda mais apresentar aí uma deformação que nesse caso é inversa, né? Podemos observar a parte superior dela formando aberturas, formando trincas. Já na parte inferior, isso não acontece, ela está sendo comprimida na parte inferior. Isso é o que ocorre, né, quando se tem aí uma viga suspensa. A atuação desse pilar aqui central, ele causa ali essa força, né, positiva, né? Então a estrutura ela tende aí a sofrer rompimento na parte superior. Nesse caso, quando eu traciono aqui a viga longitudinal negativa, que é a superior, vejamos o que acontece. Então ela ergue, né? Ela venha a se manter íntegra, a se elevar. E nesse caso não apresenta mais nenhum sinal aí de rompimento, de trincas na parte superior. Então vemos que as ferragens longitudinais inferior e superior, ela tem importância vital para a atuação aí, para a integridade da viga. Se a gente colocar ali uma ferragem na zona neutra, na linha neutra, que é a parte central, né, da viga, nenhuma ação será percebida. Será um aço ali apenas colocando mais peso,
um gasto desnecessário para a estrutura, porque não há nenhuma razão para se inserir ela ali, ela não teria nenhuma ação, nenhuma funcionalidade ali a colaborar com a estrutura, né, a integrar ali com a estrutura. Os estribos, que são posicionados, né, aqui representado pelos grampos, que estão posicionados aí nas aberturas da viga, que representa aí, né, o esforço cortante. Nós não observamos nenhuma atuação com relação à sua flexão, né, à sua torção. Por quê? Porque os estribos ele atua na força cortante, que é a tendência que tem cada um desses segmentos de rasgar, de cortar a estrutura, de romper, né? Como se tivessem independentes, um querendo ir para baixo, outro querendo ir para cima. Então, os estribos, eles darão essa resistência vertical para a estrutura, impedindo ali qualquer força cortante venha a romper a estrutura, impedindo aí que a estrutura venha a se colapsar dessa forma, né? Devido ao esforço cortante. Então, tanto aí as vigas longitudinais, positiva e negativa, quanto o estribo, né? Os estribos eles possuem importância vital aí para a estrutura, principalmente próxima aos pilares, onde nós temos ali uma tendência maior de força cortante, né? Junto ali, na proximidade dos pilares, né? Dá importância aí de se executar muito bem essa estrutura para que ela não venha a se colapsar, né? Então, nós precisamos ter nesses pontos, principalmente, a atuação ali dos estribos, para impedir que venha ali a estrutura a se colapsar nesses pontos, a sofrer trincas, né, deformações próximas aos pilares, né? Então assim eu apresento a função, né, da estrutura, né, as ferragens para a importância e a integridade de uma viga de concreto armado biapoiada com lance em suspensão.